Olá pessoal do Eco da Wind 2021, Rafael Tavares falando para vocês. Eu vim trazer aqui nesse vídeo, né, um pouco da teoria do velejo, né, de como faz principalmente o trecho ali do Espigão e da Pedra do Sal, que são dois velejos bem técnicos, né. Para o pessoal que já veleja há algum tempo é um conhecimento já nato, ele já faz naturalmente, mas para o pessoal que tem pouca experiência é interessante conhecer um pouco da teoria do velejo, né, que ela serve para qualquer embarcação à vela, seja o kite, seja qualquer outra embarcação. Ela muda alguns pequenos detalhes, mas basicamente é a mesma coisa, né? Ela se baseia muito na trigonometria e você vai entender como é fácil você conseguir saber qual é a direção do velejo em qualquer parte do mundo que vocês forem fazer downwind, conhecendo somente a direção do vento. Óbvio que o conhecimento local é muito importante, então é muito importante o pessoal das trips fazerem lá as trips de reconhecimento antes da trip mesmo definitiva, né, para conhecer as particularidades, porque você, com essa teoria que eu vou ensinar, você consegue ter vamos dizer assim, uma regra básica, né, do velejo naquela região, mas as particularidades do local é importante conhecer também, né. Então, pessoal, o primeiro conceito que a gente vai aprender aqui é o de mareação, né? Que a mareação é a direção que você veleja em relação ao vento. Se essa linha preta fosse a direção do vento, né, em qualquer lugar, você tem uma zona ali vermelha que está acima, que é uma zona que você não consegue velejar, né? Está além dos limites do equipamento, no caso aí da prancha bidirecional. E esse gráfico para qualquer embarcação de velejo só vai mudar esses ângulos, né? Então o ângulo que você veleja upwind de uma embarcação à vela é um pouco maior do que esse, mas toda embarcação tem um limite upwind que não consegue velejar, né? Mesmo que seja mais estreito do que da prancha bidirecional, que é esse caso, né? Se você for ver já descendo, né, essa linha, essa seta laranja é o limite da orça, né? Que no meu caso é em torno de 15 graus. Para cada pessoa tem uma pequena variação, depende muito do equipamento também e da condição do vento, né? Mas para mim é em torno de 15 graus e eu vou explicar para vocês como vocês calculam mais na frente esse ângulo de limite de orça, né? Descendo um pouco mais, você tem uma zona verde ali que é uma zona já da wind, que é a máxima eficiência de velejo, né? Você chega a velejar até 2 vezes, até um pouco mais a velocidade do vento. Então você tem um vento de 10 nós, você consegue nessa posição, né, trabalhando o kite, velejar até a 20 nós. Então é uma região de muita eficiência de velejo, né? E aí você vai chegando mais arribado, né, mais downwind, você também perde eficiência, até que tem uma zona muito próxima ali, 100% downwind, que você não consegue velejar com o kite parado. É uma zona também que você não consegue ir, a não ser que você trabalhe o kite no movimento do 8, né? Então é muito comum pessoas terem um pouco de dificuldade quando vão velejar na direção 100% do vento, porque você tem que estar todo o tempo trabalhando o kite, né? Passando um pouco da, das janelas, né? Da janela bombordo para voreste, para você fazer um pequeno S e assim você, na média, velejar nessa linha, mas você não consegue velejar 100% em linha reta nessa linha, né? Um outro ponto aí interessante dessas duas linhas verdes é que quando o vento está muito fraco, você só consegue velejar nessa direção, né? Quando o vento já está abaixo do limite do seu kite, né? A gente vai abrir o aplicativo Wind, né? E vai lá selecionar a área que você quer, vai escolher o modelo de vento, de previsão de vento lá, o ECMWF. Eu vou explicar depois esses modelos em um outro vídeo, mas esse é o que melhor representa aqui a nossa região, né? Então você vai selecionar as áreas, tirar os prints das áreas que você quer com as setinhas do vento, da simulação, para você para você usar isso mais na frente no aplicativo de edição de imagem, né? Então tá aí as duas imagens do Espigão e da Pedra do Sal, e eu vou agora para um programa de edição de fotos, né? Pra gente colocar lá essa simulação. Então eu estou usando aqui o Adobe SketchUp. Eu vou importar aqui as duas imagens, ó. Primeiro aqui a do Espigão. Então eu vou colocar aqui uma camada, né, que é o daquele gráfico da mareação. Então, uma vez eu inserindo esse gráfico da mareação, eu vou ajustar ele, a linha preta, na direção do vento, né, colocar o menor
para a gente conseguir ver qual é o limite da ossa para aquele local, né? Então vou lá, estou fazendo aqui o pequeno ajuste, vou dar o zoom para vocês repararem melhor, e aí a gente consegue ajustar aí a direção do vento. E agora eu vou traçar uma linha paralela à linha do meu limite de ossa. Então eu vou levar lá essa linha até a ponta do espigão e traçar uma linha vermelha para vocês verem qual é meu limite de ossa, da onde eu devo começar a ossar para chegar na ponta do espigão numa condição ideal, né? Que nem sempre vai ter essa condição, né? Então aí eu consigo ver ali qual ponto do mapa eu consigo ter esse meu limite de ossa para chegar na ponta do espigão, né? A mesma coisa eu estou fazendo agora aqui na Pedra do Sal. A Pedra do Sal ela tem uma situação dessa curva, né? Essa pequena baía. Você vê ali que forma até uma região de sombra de vento ali ali na chamada Praia Mansa, né? E quando eu coloco essa mesma gráfico da mareação lá na região do Pontal, que já está a linha traçada aí paralela à linha de ossa, você vai poder perceber, né, que no caso da Pedra do Sal, todo aquele final ali do Pontal, você trabalha já no limite da ossa. Então realmente é um velejo muito técnico, né? Então o ideal é você começar a entrar antes desse ponto para não ter perigo de chegar num lugar que você não consiga mais ossar, né? Então você tem que subir um pouco da praia nesse ponto que eu vou traçar aí de vermelho. Esse é o limite para você começar a entrar lá na ossa para o pontal. Se você perder esse ponto, você não consegue mais, é impossível você chegar lá no pontal velejando nessa mesma direção. Aí nesse caso o único jeito é você voltar, dar um bordo voltando, se você passar desse ponto, e aí você vai conseguir sim chegar lá, né? Mas num velejo contínuo o ponto limite seria esse ponto aí, o teórico. Então aqui visto de uma forma mais limpa, né? Você consegue ver que nesse dia da previsão o vento estava bem terral. Não é normalmente na temporada o vento é um pouco mais inclinado em relação à costa, então você consegue realmente ir até o pontal com mais facilidade, né? Mas nesse dia em condição terral, o limite para você começar a abrir para o pontal seria esse. E aí no vento terral, o grande segredo é você começar a entrar um pouco antes, como mostra nessa imagem. Se você entra um pouco antes, você realmente consegue um ângulo de ossa bem afastado da praia, né? Então você deixa de ir na beira da praia e dá uma entrada um pouco mais para dentro do mar para você conseguir chegar no pontal, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre direção de vento e a trajetória do velejo. Era basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí no próximo vídeo a gente fala mais de como é que você encontra esse seu limite de ossa. E a gente se encontra lá no Eco da Wind. Valeu!